Prezados, quais são as proteínas vegetais, além da proteína texturizada de soja, com melhor aproveitamento, taxa de absorção? Muito obrigado. Boa. Bom, a proteína texturizada de soja, PTS, com certeza é a mais conhecida entre as pessoas que tendem a conhecer um pouco sobre o vegetariano ou até mesmo sobre o veganismo. Mas uma coisa é fato, a tecnologia trouxe muita coisa nova, mas é caro. Cara, como custa caro ser um vegetariano ou um vegano que quer bater proteína? Sim. Isso é... A gente teve algumas relações aqui no podcast falando, né, de proteína animal, vegetal. Então a PTS, né, a texturizada de soja, ela é uma das melhores fontes vegetais pelo perfil de aminoácidos essenciais e leucina. Mas ela nunca está sozinha, isolada no alimento. Então, proteína vegana, se você não tem ela beneficiada, como se fosse ervilha ou arroz isolado, ou qualquer outra fonte de proteína isolada, ela vai ter o presente do carboidrato junto. Muito. Então, começa por aí. É proteína vegetal isolada ou proteína vegetal natural do alimento, oleaginosa, leguminosa? Quando eu falo custo alto, principalmente, é quando você quer isolar a proteína, né? É isso que é complicado. Você comprar uma proteína isolada da ervilha, caro. Caro. Proteína isolada do arroz, caro. Sim. Agora, você pode comer o arroz tem proteína? Tem. Você vai comer PTS tem proteína? Tem. Você vai pegar uma oleaginosa, tem proteína? Tem. Mas a carga que vem dos outros macronutrientes, cara, você só come isso. É que a interpretação do pessoal quando vê a gente falando aqui é muito errônea perante... Eles vão diretamente só na proteína e não vê o contexto do alimento como um todo. Então o pessoal, o Felipe falou que não precisa contabilizar proteína vegetal. Falei dentro de uma dieta onívora, que o cara come carne, peixe, ovo, frango, ele come proteína de alto valor biológico. Agora, um vegano não tem como, vai ter que contabilizar tudo. E vai ter que mudar muito a sua estratégia dietética. Tudo. Então eu vou ter que contabilizar 2 gramas de proteína para um cara de 80 quilos, são 160 gramas de proteína no dia. Se eu for ofertar essas proteínas só de alimento vegetal, eu vou inevitavelmente vir junto carboidrato e gordura. Então 400 gramas de lentilha vai ter 20 de proteína? Vai. Mas quanto de carbo e gordura vai ter junto? 200 de feijão vai ter 15 de proteína? Vai. Mas quanto vai ter de carboidrato e gordura junto? Então, o contexto da dieta não é só o alimento, o nutriente dentro do alimento. É o que vem junto. E você acredita que o vegano ele precisa estudar um pouco mais e entender aonde estão ou quais são as concentrações de aminoácidos essenciais em cada fonte de proteína para ele não ficar só na mesma? Sim. Ou se ele comer só PTS, ele tem ali os 9 aminoácidos essenciais? Não, na verdade o que acontece? Muito se fala da mistura do arroz e feijão. Que um tem lisina, outro metionina e os dois combinados dão uma boa fonte proteica. Tá, boa fonte proteica é uma coisa. Agora, o quanto total de proteína tem dentro disso? E o quanto total tem de aminoácidos essenciais? Exato. Então, o problema... Porque quando a gente come, a gente não quer proteína, a gente quer aminoácido essencial, principalmente, né? Eu vou pegar, então, milho é fonte proteica, arroz é fonte proteica isolada, a ervilha é fonte proteica isolada, mas vamos pegar no mundo real que o cara vai ter que comprar feijão, lentilha e grão de bico, Tá. que é o real. Então, quanto de feijão, lentilha e grão de bico ele vai ter que cozinhar, quanto ele vai ter que pesar para chegar para bater 25, 30 gramas de proteína. Então a gente vai ter que fazer essa conversão. É muita coisa. E ele não vai poder colocar arroz ou outro tipo de carboidrato no prato, porque já dentro da leguminosa já vai bater o carbo do prato dele. Então não é tão simples como parece, mas é possível quando você calcula a dieta. Então você tem que aumentar a oferta proteica vegana, porque aumento da oferta proteica vegana vai aumentar os essenciais, que o corpo não produz, e dentro dos essenciais vai ter os 3 gramas de leucina, que é para estopim anabólico. E quando você fala aumentar a oferta vegana, para a galera entender, é mudar, oscilar, utilizar mais fontes de proteína e não ficar só na mesma. Exato. Então se a gente pegar as oleaginosas, né? Então castanha, a gente tem amêndoa, a gente tem amendoim, tem proteína dentro? Tem. Mas tem gordura junto. Pra caramba, 50% quase de gordura. Então, beleza, vou contabilizar no total? Vou. Tá, então arroz, feijão ou lentilha, grão de bico, mas a gente tem de proteína vegana. O pessoal acha que o cogumelo é fonte proteica. Não é fonte proteica. Não tem nada de proteína no cogumelo. Cogumelo você vai ter que gastar o cartão de crédito para bater 20 gramas de proteína. Aí, tofu, tá, é derivado da soja. Então eu vou ter que fazer uma leitura do que a pessoa tem disponível em casa de fontes proteicas veganas
para montar o cardápio dela. E ainda bater a matemática. Essa é a questão. Ou seja, mais difícil bater a é matemática que secar, você fala é o resto do carbo e da gordura. Exato. O mais difícil vai ser a pessoa fazer uma dieta para secar e bater proteína, porque aí tá cheio de carbo. Imagina você pegar um atleta que tem que bater 3,0 vezes quilo corporal de proteína vegano. Cara, eu tiro o chapéu pro cara, porque esse vai comer fibra pra caramba, o estômago dele vai ficar dilatadão, vai peidar pra caramba, Tem porque esse é efeito. muito vegetal, cara. Exato. O cara vai ficar saciado com um prato de refeição que ele bateu metade da proteína que ele precisava, só que tem muita fibra e volume. Então ele não vai conseguir desempenhar mais a refeição que ele tá tendo que bater. Mandaram aqui, e a levedura de cerveja? Boa, essa daí eu gosto porque é uma ótima fonte de complexo B. Ela também, a levedura, ela tem metade do peso ali, ela é fibra solúvel, beta-glucana, e a outra parte é proteína de alto valor biológico. Mas é a mesma coisa, são miligramas ou gramas dentro da quantidade que eu vou ter que fazer uma regra de 3 para chegar a 20, 30 gramas de proteína de... O problema é que nunca você vai encontrar uma fonte de proteína que tenha 30, 40% de proteína sendo vegetal, né? Isolada é só Não, as proteínas alimento. beneficiadas. É difícil. É muito Entendeu? difícil. Esse alimento tem 40% de proteína. Putz, cara, difícil. É muito difícil. Não, Sempre e vai daí, ter. se tiver, você tem que ver a biodisponibilidade. É. Quanto disso que você vai conseguir digerir e absorver. E no final, quanto que absorve de essenciais para chegar no músculo para você sintetizar músculo. Cara, dá um frango aí, vai. Eu tenho muito vegano no consultório, a Tem, gente né? atende, isso aí é tranquilo pra gente Tá trabalhar. aí uma pessoa que precisa de nutricionista, o Sim, vegano. O vegano. O vegano, cara, precisa de Não nutricionista. é só macarrão com queijo para bater proteína, não. Não é não. Indivíduos que possuem uma severa intolerância, existe uma fonte de proteína que ela é, vamos dizer assim, sem risco de intolerância? Por exemplo, o frango. Eu nunca ouvi alguém falar que é alérgico ao peito de frango. Sim. Eu nunca ouvi falar que alguém é alérgico a frutos do mar, sim, mas a tilápia, por exemplo, É mais difícil. é mais difícil. Até a gente estava tentando trazer para a Max, que a gente estava conversando nas reuniões científicas, que tem lá fora nos Estados Unidos a proteína isolada do frango, do peito do frango. Isso. E aí a Anvisa ainda não liberou pra gente, mas a ideia é porque é uma das proteínas menos alergênicas é a proteína do frango. Então começa aí nessa opção. Agora, a questão da síndrome do ovário policístico, ela está muito ligada à resistência periférica à insulina e obesidade. Tem nada a ver com a alergia dela. Assim, tá no balaio tudo que ele me falou, mas a questão é que a síndrome do ovário policístico tem que ser analisada a parte bioquímica dela para saber a insulina basal, a quantidade de gordura corporal dela e principalmente como é que está o ciclo menstrual. Porque não é tão simples. Normalmente a dieta low carb, ela é não o tratamento, mas ela é uma dieta mais indicada para quem tem síndrome do ovário policístico. Então, só pra galera que tá acompanhando aqui e que literalmente tá viajando nesse assunto, pra galera que tá acompanhando. A síndrome do ovário policístico é o quê? E ela tem alguma ligação com a nutrição? Tem. Os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, fazem com que o ovário tenha um aumento dos pólipos. E aí, quando você tem um hormônio circulante acima do basal, que é a insulina, ela tem um efeito de piorar a situação. Então, a pessoa perdendo... A insulina afeta, então. A insulina afeta a basal, né, que seria a insulina que você tem no teu próprio corpo. E, normalmente, as pessoas que têm obesidade e sobrepeso têm um nível de insulina basal acima do normal. E esse acima do normal agrava a síndrome do ovário policístico. Então, o primeiro ponto é perder gordura corporal com uma dieta com menos carboidrato é um dos tratamentos que ela pode fazer. Até para poder reduzir esses picos de insulina. Exato. Na verdade, o que causa a insulina basal alta dela pode ser a porcentagem de gordura alta Também. e uma não atividade física, o exercício. Então é muito comum pacientes em sobrepeso, é muito comum pacientes que possuem síndrome do ovário policístico estarem em sobrepeso. Está ligado com o sobrepeso e o sedentarismo. Tá vendo? E aí o tratamento não é muito difícil, mas é contínuo, né? Isso você vai ter pro resto da vida. Sim. Então é como se fosse uma diabetes tipo 2, vai tratar com metformina, provavelmente. Exato. Muitas vezes tem que tratar tireoide também. Tireoide junto. Então, Ele falou, acho que síndrome do intestino irritável também. SSI. Então aí o síndrome do intestino irritável seria, a gente tem que conhecer quais alimentos que causam irritação no intestino dela. Provavelmente tem açúcar branco, né, trigo, e aí sódio
açúcar, vamos dizer assim, fermentável. Então, é uma consulta realmente, porque é individualizar a dieta dela perante a quantidade, qualidade e distribuição.